Olá, pessoal. Estou voltando para falarmos de cenário. A questão é importantíssima, porque como determinar, principalmente no que diz respeito a ambiente externo, né, as oportunidades e ameaças se não conhecermos o cenário. No vídeo anterior eu falei um pouco das etapas do planejamento, né, e coloquei como uma das primeiras etapas a identificação da questão do cenário. E o cenário é o mais importante da identificação dos elementos do cenário, é identificar o que realmente importa para o nosso negócio, para aquele negócio que nós estamos inseridos ou que pretendemos inserir, né? Não adianta também criar uma série de indicadores, buscar uma série de indicadores, ter uma energia enorme em cima de medição de indicadores, se não vamos utilizá-los. Tá? Então, eu até desenvolvi aqui uma planilha para dar um exemplo, estou compartilhando com vocês. Eu adaptei essa planilha, na realidade, eu adaptei do autor, está ali embaixo na fonte, a Padovese, né, da Controladoria Estratégica Operacional de 2015. Eu acho muito interessante essa metodologia que ele utiliza, que ele vai colocando já, né, e aqui adaptado, é lógico que eu fiz algumas adaptações, as variáveis que importam para o nosso negócio, né, então fica aqui minha sugestão para que vocês, com algo semelhante, possam inserir esse rol de dados aí, de elementos, né, para formar o cenário que vocês vão definir, a partir deste cenário, quais são as oportunidades e ameaças, e até mesmo definir quais são as forças que vocês têm na empresa e as fraquezas que deverão ser eliminadas, combatidas, as fraquezas, para realizar as oportunidades, né? Então, em nível de economia mundial, veja bem, os grandes macroelementos, né? Economia mundial, tecnologia, conjuntura geral nacional, conjuntura econômica nacional, outras variáveis, mercado do setor de atuação, estrutura organizacional, que diz respeito às questões internas, marketing, relacionamento e finanças. Então, é bem interessante essa planilha, como é que ela funciona. Você vai definir quais são as variáveis aqui que impactam no seu negócio, em economia mundial, PIB mundial, impacta no seu negócio ou não? A inflação mundial, impacta ou não? Taxa de juros, impacta ou não? E assim por diante, o dólar, euro, peso, risco Brasil, algumas questões macro. E aí você vai preenchendo se o cenário que você está traçando, pode traçar 3 cenários, né, que é o ideal, que é o recomendado, né, se tudo der certo num cenário moderado, quanto que vai acontecer, quanto que o PIB mundial vai crescer, né, num cenário moderado, num cenário bem otimista, quanto que vai crescer, aí você pode ir definindo com a sua equipe aqui, né, num cenário pessimista, se tudo der errado, e esse PIB influenciar a sua empresa, quanto que ele pode estar crescendo. Claro que é uma pesquisa que tem que se fazer, mas você tem um trabalho inicial, depois é a manutenção desses indicadores que estão impactando, né? Impactando o seu negócio. Então, e o mais importante aqui é o cruzamento, então, com as forças, fraquezas, oportunidade e ameaça, porque você já pode colocar aqui, por exemplo, se um cenário for moderado, aqui um crescimento do PIB mundial de 4%, vamos colocar aqui, 4%, tá? Isso representa uma força para a empresa de vocês, uma fraqueza, uma oportunidade, uma ameaça, né? Possivelmente por ser um cenário internacional, pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. É uma oportunidade, então você já tem, né, que o PIB mundial importa num cenário moderado e ele é uma oportunidade. E assim sucessivamente, né? Você vê que aqui tem a conjuntura nacional também, agora estão saindo, os dados estão sendo publicados do ano passado, né? E você já pode colocar aqui dentro do que mais importa para o seu negócio, quais são os dados mais relevantes, né, em termos de conjuntura,
mercado, setor de atuação, é importante acompanhamento da concorrência, se você trabalha com importação, exportação, mercado internacional também, trazer alguns números aqui e ir acompanhando. Com isso, vocês terão, né, uma base sólida de elementos, né, de criação deste cenário, junto com a equipe, para traçar, então, dentro desse cenário é possível extrair oportunidades, temos muitas ameaças nesse cenário. Bom, para buscar essas informações, hoje as informações estão, os dados, né, a gente diz assim, os dados para se transformar em informações úteis que possam ser estratégicas para a minha empresa, tem hoje uma série de locais, hoje está muito mais fácil, né, da gente conseguir essas informações. Aí eu posso citar o próprio IBGE, Banco Central, nós temos aí muitos, a própria Ambima, confederações, sindicatos, órgãos de classe, órgãos estaduais, municipais, às vezes tem estudos específicos, universidades, né, institutos em geral, que estão monitorando essa economia, né, os setores macro e micro da economia. O IBGE tem estudos muito particulares se você colocar aí no Google IBGE Estado, IBGE Cidades, vai trazer uma série de componentes das pesquisas que são feitas. Agora foi feito o censo, tem bastante informação regional, local, sobre mão de obra, economia, uma série de dados que, se bem utilizados, vão se transformar em informações úteis, né? Espero ter ajudado, conto com o apoio de vocês aí na nossa audiência, nos próximos vídeos. Sucesso e um 2024 de muita saúde e prosperidade a todos. Abraço.